Então, esse é o início do vídeo onde eu finjo que sou youtuber e faço uma série de coisas ritualísticas aqui. Então, não vai ter nada aqui no canto da tela, nem aqui embaixo, não vai ter nenhum letreiro. Aproveita a oportunidade, já que você trombou com esse canal por acaso, não se inscreva, não dê o like. Se der tempo, dê um dislike, denuncie o vídeo como discurso de ódio, pornografia infantil, alguma coisa aí para o YouTube. A única coisa boa desse canal é que quase certamente você não teve anúncio comercial antes do vídeo, porque eu nunca vou monetizar isso daqui, beleza? Se você está em dúvida achando que isso daí é um discurso, vê o número de inscritos de canais, que não deve estar ali acima dos 25, que eu nunca passo disso não. 25 pessoas se inscreveram aqui só para amizade e não querem ficar feio comigo aqui, beleza? Vou aproveitar agora, sair um pouco do tema da pandemia, mas ligado à crise política atual, que também tem a ver com a pandemia, no mesmo pano de fundo, e aproveitar a prisão domiciliar do Queiroz e da mulher dele e comentar como a gente tem uma visão muito distorcida do que é a função do judiciário num Estado democrático de direito, numa república moderna. Não vou explicar aqui porque que o Queiroz foi preso, está em prisão. Foi preso, depois foi para prisão domiciliar. A esposa dele, foragida, ganhou prisão domiciliar, algo meio exótico. E deu muita revolta com isso, porque o Queiroz é um símbolo da corrupção do governo do Bolsonaro. E o brasileiro já não aguenta mais corrupção, impunidade, etc. Então considera isso como um exemplo de privilégio e tudo. Vou surpreender. Eu quero Queiroz preso, eu quero Bolsonaro preso, eu quero todo mundo preso. Todo mundo não. Depois eu vou falar por que eu acho que tem que ter menos gente presa do que tem hoje no Brasil. Mas eu quero os políticos corruptos presos, funcionários corruptos presos, mas a prisão domiciliar do Queiroz faz todo sentido jurídico e moral. Você pode fazer uma crítica que outros presos não recebem esse mesmo tratamento. Mas o tratamento do Queiroz está corretíssimo. Vamos com calma. Primeiro vamos entender. O Queiroz, por enquanto, é um réu num processo em primeira instância. Agora, por causa da discussão sobre se o 01 tem direito a foro privilegiado ou não, subiu para a segunda instância, mas a princípio ainda não houve sequer um julgamento. Quanto mais foi transitado em julgado. Para uma pessoa ser presa, o que se espera no Estado democrático de direito é que ele tenha passado por um julgamento onde haja amplo direito de defesa, de contraditório, onde se tenha um juiz neutro, etc, etc, etc. Mas a ideia básica é, se não houve uma condenação, a pessoa não é presa, exceto alguns casos excepcionais. O principal é o que a gente chama de prisão preventiva, que é o caso da prisão do Queiroz. O que aconteceu? A Justiça considerou, o juiz de primeira instância do Rio de Janeiro considerou que o Queiroz estava interferindo no processo de investigação e julgamento, como intimidando testemunhas, usando seu poder político e econômico para atrapalhar o processo investigativo, intimidando testemunhas a não comparecer, ocultando provas, destruindo provas. Então, para evitar que ele fizesse isso, atrapalhasse a investigação, se prende ele preventivamente, não é uma condenação, não é uma pena, é um ato para preservar a investigação jurídica. A justiça não prende ele porque ele é culpado, a justiça prende ele porque considera ele um risco à investigação e ainda vai avaliar se ele é culpado ou não, certo? Mas por que então ele saiu da prisão em presídio e foi para a prisão domiciliar? O argumento foi, ele teve câncer, está em processo de recuperação, tem a saúde debilitada, sistema imunológico debilitado e, graças à pandemia, ele
teria riscos à sua própria saúde indo para um presídio se expondo à comunidade presidial. Há até, inclusive, não vou saber se é decreto, lei ou medida provisória, provavelmente decreto, do Ministério da Justiça, se não me engano. Pesquisem aí. Que determina que isso é um instrumento legal a ser usado durante a pandemia. O que a gente pode questionar é que, normalmente, esses pedidos têm sido negados pelos criminosos e investigados, porque como ainda não foi transitado em julgado, não é criminoso, pelos investigados quando eles pedem para sair de prisão preventiva por ameaça à saúde ou coisa do gênero, ou presos que não são perigosos, presos que estão em regimes disciplinares mais relaxados, como prisão... Quando não é uma pessoa que representa um risco à sociedade, ele pede para sair do presídio e ir para penas alternativas, como a prisão domiciliar, e a justiça tem negado isso. No Queiroz aceitou, provavelmente por causa da influência política da família Bolsonaro. Mas, ignorando esse contexto, porque se o correto é usar penas alternativas para preservar a saúde do réu quando não há riscos ao colocar ele em uma pena alternativa, numa prisão domiciliar, então todo mundo deveria receber e a sua justiça acertou com Queiroz e está errando com o resto. Então, para corrigir o erro, teria que, num mundo ideal, utópico, fazer com que a justiça tratasse os demais investigados como Queiroz. Então a gente não tem que se revoltar porque o Queiroz foi para a prisão domiciliar, e sim porque que os outros não vão. Certo? Se você acha que um investigado, note, ressalto, não é um réu, ele não foi condenado. Um réu não deveria ter esse direito, aí eu acho que você não entende direito qual é a função da justiça numa democracia. Infelizmente, o discurso de demonização vou usar o termo criminoso, mas das pessoas que a polícia, que a sociedade chama de bandido, discurso do bandido bom é bandido morto, ele prospera no Brasil faz algumas décadas e ganhou muita força agora com o próprio bolsonarismo. A ideia básica de que nós vivemos numa sociedade onde a violência está muito alta, verdade, onde há uma enorme impunidade, meia verdade, comento rapidinho sobre isso, e onde a justiça é leniente, ela é branda, e isso é uma das principais causas da violência e da criminalidade. Falso. Vamos lembrar uma coisa bem simples. A gente não prende um criminoso, a gente não pune um criminoso porque ele é cruel, porque ele é mau, porque ele é vilão. A gente não prende um criminoso para fazer o bem. Vamos lembrar como surge o conceito de poder judiciário. Isso vem lá da formação do conceito de república, democracia, Estado de Direito moderno. Vem da independência norte-americana, da Revolução Francesa, principalmente. A ideia básica é que, antes disso, a justiça humana era feita por autoridades que recebiam o poder de julgar de uma maneira muito arbitrária. Você tinha juízes que basicamente tinham o poder de julgar porque eram tidos como herdeiros de uma família sagrada, de uma família que recebeu um direito divino, ou então que participavam de uma classe, de uma parte da sociedade que tinha o direito natural de julgar os outros, ou qualquer definição, de certa forma, arbitrária. E o que acontecia? Acontecia que o judiciário anterior à divisão de poderes, a justiça anterior da divisão de poderes, era
um instrumento simples de vontade do Estado. O governante dizia: isto é para ser punido, isto é para não ser punido. E não se questionava isso. Não havia meios de fazer com que a vontade popular interferisse de maneira eficiente em como julgar uma pessoa ou não. Isso dá uma liberdade ao Estado de subjugar um indivíduo. Quando você não tem uma estrutura de separação de poderes entre poder executivo, legislativo, judiciário e mecanismos de fazer com que esses poderes sejam representativos da vontade da maioria, você tem um arbítrio, um estado de exceção. Você julga as pessoas de acordo com a vontade do governante. Então a gente estabelece o poder judiciário, a ideia de polícia, juízes de carreira através de concurso público, policiais através de concurso público, saber jurídico, etc, etc, etc. A gente cria esses institutos para que a justiça seja o máximo possível uma observância da lei criada pelo Poder Legislativo, que aí seria por representação popular, e uma análise objetiva dessas leis, ao invés de uma pessoa determinar quem é criminoso e quem não. A ideia é que nós, cidadãos, fôssemos tratados da mesma forma. Não importa o quanto a sociedade acha que a gente cometeu tal ou qual ação, ou quem quer que seja ache isso, nós sejamos tratados da mesma forma e façamos uma análise o mais objetiva possível, nunca é plenamente objetiva, dos atos perante a lei. Não é a ideia de cumprir um dever moral. A pena legal, você tem no direito penal, que é o direito que apena os criminosos, você tem no direito penal a ideia de punir o criminoso com os objetivos básicos. Primeiro, de ser uma espécie de coação preventiva. Eu não vou cometer o ato porque eu corro o risco de ser punido. B, um mecanismo disciplinar, um mecanismo didático de ensinar a quem comete uma infração a não voltar a repetir o ato. Ou seja, o famoso, coisa de esquerdista e comunista, processo de readaptação à sociedade. Então tem esses dois fenômenos. O que não tem é a ideia da vingança. Por que é necessário um juiz natural, um juiz independente? Por que eu não faço o julgamento, por exemplo, feito pela vítima? O pai do assassinado determina qual é a pena do assassino. Para que não haja o julgamento pela emoção, pela raiva, pelo ódio. Então essa ideia, esse discurso gigante que a gente tem de bandido bom é bandido morto, que é o que está por detrás da nossa vontade de que o Queiroz se exploda, que pi no cu, ops, eu fiz o pi no lugar errado, droga. Pois essa vontade que a gente tem de que o Queiroz sofra porque ele nos faz sofrer, isso não tem nada a ver com justiça, com poder judiciário. Então, para analisar se o Queiroz deveria responder o processo em casa ou no presídio, isso não tem nenhuma relação com o sentimento que a gente tem com Queiroz, com a revolta que a gente tem com Queiroz, com o Bolsonaro. Isso não vale só para o Queiroz, não. Isso vale para o estuprador, para o acusado de estupro, porque só é estuprador, objetivamente falando, quem foi condenado. Aí cabe a pena que for determinada por lei. Isso vale para qualquer um. A gente vai analisar, por exemplo, se a gente tivesse que fazer o julgamento de Hitler, ele se matou e nunca aconteceu isso. Se a gente tivesse que fazer o julgamento de Hitler, a gente respeitaria os direitos de Hitler o mais objetivamente possível, em tese. É claro que o ser humano é um ser humano emocional e
todas as atrocidades do nazismo, provavelmente faria com que o julgamento fosse excêntrico, no mínimo. Mas, idealmente falando, a lei vale para todos. Vale para Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Hitler, Mussolini, Bolsonaro, Queiroz e eu. Então vamos, em vez de nos revoltar com a corrupção, refletir um pouco como que a gente analisa o crime. Como que a gente analisa a questão da corrupção, por exemplo. O Brasil sofre graves problemas de corrupção. Verdade. Mas analise historicamente falando, mesmo na história do Brasil, quais foram as autoridades que chegaram, que ganharam popularidade com discurso de combate à corrupção, como principal discurso? Bolsonaro e Collor. O discurso de combate à violência, de combate à corrupção, como bandeira política prioritária, é normalmente um modo de populismo, de canalizar a revolta que nós temos contra um inimigo que ninguém defende e criar poderes extraordinários para o Estado. Tenha muito cuidado. É claro que a gente precisa combater a corrupção e a criminalidade, mas tenha muito cuidado com o moralismo. Tenha muito cuidado com a demonização. E aí vem a questão que eu disse que eu ia comentar da impunidade. O Brasil tem um problema de impunidade? Tem. Mas tem um problema maior. Nós somos um dos países com maior população carcerária do mundo. Em termos percentuais, a gente é o segundo maior. A gente só perde para os Estados Unidos, que é o país que tem mais presos percentualmente, proporcionalmente à população. Se você for pensar, isso não combina com a ideia de uma sociedade que, em tese, não pune criminosos. A gente tem gente presa demais e os presídios se tornam uma escola do crime ao invés de um mecanismo de proteger a sociedade. O cara que vai preso porque fez um golpe do vigário, fez um 171, enganou alguém, que vendeu mercadoria roubada ou coisa assim, é preso e vai para o presídio, ele aprende com o pior do crime brasileiro, com o traficante, com o assassino, com o político corrupto, como funcionam as estruturas de poder paralelo, e entra nelas. É por isso que a nossa reincidência de criminosos é extremamente alta. Sim, a maioria dos assassinatos, a maioria dos crimes brasileiros não são resolvidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente prende demais. É algo muito contraditório isso. Inclusive porque boa parte, eu não sei exatamente qual o percentual, mas a última vez que eu olhei era algo acima de 50% da população carcerária brasileira não está com prisão definitiva, com condenação em julgado, com trânsito em julgado. São prisões preventivas, prisões temporárias. A maioria não foi condenado. Eu não quero entrar aqui no debate se condenado em segunda instância deveria ser preso ou não, porque esse debate é todo influenciado pela questão da Lava Jato e do Lula, etc. Então não há uma frieza para a gente analisar essa questão. Quem é contra os excessos da Lava Jato vai dizer que é contra, quem é a favor do discurso mais extremo da Lava Jato vai dizer que é a favor de prender depois de condenação em segunda instância. Mas tem que ter pelo menos o mínimo que a gente espera, é que a maioria dos presos, que é o extremo da punição no Brasil, a maioria dos presos tenha, no mínimo, uma condenação em segunda instância, uma condenação através de um colegiado. E não é o que acontece. A gente tem presos demais e a gente tem um sistema que não funciona de combate ao crime. Há muitas medidas de supressão ao crime e pouquíssimas medidas de prevenção ao crime. Há muitas medidas de radicalização das punições e poucas medidas de análise
de eficiência do policiamento, de eficiência do judiciário. A gente pensa muito em punir o mal. A função da justiça humana não é fazer o bem. A função da justiça humana é preservar o contrato social, é preservar a sociedade, fazer com que as estruturas sociais continuem funcionando. Não é fazer sofrer quem faz sofrer. Olho por olho é o primeiro conceito jurídico que a gente tem lá na Idade da Pedra, que a gente tem lá na Idade do Bronze, olho por olho. E já é um avanço em relação ao autoritarismo total, mas olho por olho, no final das contas, gera dois cegos. Não é a situação ideal. A gente tem um avanço, inclusive, na base do cristianismo, que questiona o olho por olho. Está lá na Bíblia. Quem é cristão pode ver. A famosa regra de ouro, que não é exclusiva do cristianismo, mas que já propõe um outro princípio, que é não faça ao outro o que você não quer que façam consigo mesmo, e faça ao outro o que você quer que façam contigo. Que aí é a questão de, mais do que dar a punição ao bom, é evitar o mal. É evitar que alguém arranque o olho de alguém. Olho por olho, nós temos dois cegos. Então vamos repensar, antes de xingar o Queiroz, depois a gente xinga junto. Eu quero xingar o Queiroz também, tá? Não estou dizendo para não xingar o Queiroz. Ele é um corrupto filho da puta. Opa, já estou perdendo mais inscritos. Por causa do palavrão, né? Mas antes de xingar o Queiroz, vamos pensar para que serve as leis, para que serve a justiça. Não é uma questão de fazer sofrer. É uma questão de preservar nossa estrutura. E se a gente aceita a ideia de que se a pessoa é notoriamente criminosa, tem mais é que se ferrar, a gente corre o risco de ser julgado notoriamente criminoso por alguém sem ser. A gente tem que entender que quando o direito de alguém é violado, o nosso direito é ameaçado. Não estou dizendo que eu acho o Queiroz inocente. Ele não é. Quase com certeza não. Note o quase. Mas a questão é que se a gente começa a prender por convicção, começa a punir por convicção, a gente permite que autoridades tenham convicção contra várias coisas, que os interesses das autoridades acabem sendo o mecanismo de justiça. Estudem a história. Quando começam a radicalizar o discurso contra o crime, o discurso contra a corrupção, sempre há um populista, ou até pior, como é o caso atual, um fascista, que quer canalizar a revolta e criar um inimigo para que o povo se sinta justiçado. E os mecanismos de diferença, os mecanismos da real injustiça, que o grande problema do Brasil não é a violência, o grande problema do Brasil é a desigualdade. Mas a gente desvia o olho para punir o criminoso, xingar o criminoso, amarrar o criminoso no poste e ficar puto porque o Queiroz foi para a prisão domiciliar, e esquece do que verdadeiramente importa. Um Estado democrático de direito com representação e com devido processo legal. Então, por favor, voltando ao principal, não dê like, não compartilhe, denuncie esse vídeo como discurso de ódio. É isso aí.